verdade, essas sanções econômicas contra pessoas físicas, né, cidadãos de outros países, nessa lei, a Magnitsky, né, na verdade, ele vai bloquear ativos, teoricamente, que ele tivesse em dólar, em contas nos bancos americanos, né? Pelo que ele já respondeu, ele não tem, né? Ele fica proibido de entrar nos Estados Unidos, já tinham suspendido, né, os vistos dele e de mais outros ministros do STF, e teoricamente ele não poderia usar bandeiras de cartões americanos, né? Então, são sanções econômicas impostas a pessoas físicas, o que não faz nenhum sentido, né? Isso é claramente uma interferência desde que ele anunciou a suspensão dos vistos, né, dos ministros do STF, e agora com a aplicação dessa lei, é claramente uma interferência, em assuntos internos do Brasil, né? Quem é os Estados Unidos, quem é o Donald Trump para dizer o que a justiça brasileira está fazendo, né? Eles nem entendem como é o processo legal. Na realidade, se o processo legal nos Estados Unidos fosse sério, como pelo menos está sendo até agora no Brasil, o Trump nem seria presidente, né? Porque o Trump fez exatamente a mesma coisa no 6 de janeiro, o famoso 6 de janeiro lá, quando ele incentivou... Duvidado de colocar em xeque o resultado... a cartilha é a mesma, né? Ele duvidou do resultado, colocou em dúvida o resultado da eleição, e fez com que todos os seus apoiadores, inclusive ele incentivou, né? Ele incitou os seus apoiadores a invadirem o Capitólio, né? No famoso 6 de janeiro. E nessa invasão teve toda aquela confusão, teve até morte, né? E ele simplesmente não foi julgado como o Bolsonaro está sendo julgado aqui, respeitando o amplo direito de defesa, todo o processo legal, né, que está sendo feito. O Bolsonaro só não está preso porque ele é um ex-presidente, né? Se fosse um cidadão comum, já estaria preso há muito tempo, né? Pelo que ele cometeu, liderou e incitou. Então, na realidade, os Estados Unidos têm interferido em assuntos internos do país, o que fere a nossa soberania, né? O Brasil é um país soberano, mas até corroborando com o que o Elias falou, na realidade, esses movimentos que os Estados Unidos têm feito, desde a posse do Trump, eu falo, na realidade ele está acelerando o processo de busca de alternativas desses outros países, né? E, como eu falo assim, graças a Deus, a gente está num momento diferente que hoje o mundo tem uma alternativa, e essa alternativa é a China, né? Então, eu costumo falar, enquanto o Trump está chutando os outros, a China está estendendo a mão. Dizem que a China, se não fizer nada, ela já ganha. Só de esperar, só de ficar observando. Porque o que aconteceu na realidade? O mundo já começou a fazer uma espécie de movimento, né, para se desacoplar dessa dependência da economia americana, desde que os Estados Unidos impôs uma sanção para a Rússia, né? Enquanto ele impôs sanção para a Venezuela, para o Afeganistão, o mundo via, obviamente, não via isso com bons olhos, mas aplicar uma sanção numa potência como a Rússia é diferente. E desde então, a própria China começou a acelerar, né, esse processo de desacoplar a sua economia, não ser tão dependente de ativos denominados em dólar, né? Então, desde o primeiro mandato do Trump, em 2016, a China tinha mais de 70% das suas reservas em ativos denominados em dólar, né? Então, de lá para cá, já está abaixo de 50%. Né? Ela já tem diversificado. Obviamente, ela não consegue fazer tudo. Quanto ela tem de dívida A China, se não me engano, está próximo de 600, 700. Ele veio diminuindo. Quem tem mais é o Japão, que é 1,1 trilhão. Se esse pessoal resolve vender isso dólares daí ao mesmo tempo, o que acontece? Na verdade, assim, o sistema financeiro global ele é muito complexo, né? É uma teia muito complexa. Quem tem o título é como qualquer ativo, né? Se você faz um movimento muito grande de venda, você está depreciando o seu próprio ativo, né? Você gera um movimento muito forte na venda. Você tem um prejuízo muito grande. Aí você, digamos assim, o primeiro lote que você tenta colocar, se coloca até num preço que você gostaria, mas o restante você mesmo ajudou a desvalorizar aquele ativo. E o mundo precisa, porque a dívida americana ainda é a maior parte do colateral de todas as operações de crédito que são feitas no sistema financeiro global. Então não é tão simples assim esse processo, mas a China vem fazendo de forma estratégica e pacientemente, vem fazendo aos poucos. Obviamente, como eu disse, ela ainda precisa ter ativos denominados em dólar, porque não é com todos os países que ela consegue fazer negócios bilaterais nas moedas nacionais desses países, né? Então, se fosse imagina, ela está fazendo um negócio com o Zimbábue. Ela não vai querer aceitar a moeda do Zimbábue. Então, nesses negócios, ela ainda utiliza o dólar. Mas com grandes nações, a China já tem feito, né, esses negócios bilaterais na moeda dos próprios países. O euro, o que mais? Isso, então, o próprio Irã, a Rússia, né? Então, o próprio Brasil, nesse viagem que o Lula fez, né, eles ampliaram esse acordo para utilizar não só as próprias moedas, mas ampliar a utilização de swap cambial, né, na moeda desses países. Então, são movimentos que a China fala, bom, nessa porção das minhas transações internacionais eu consigo desacoplar, mas na grande maioria ela ainda precisa utilizar o dólar, né, até para a própria segurança dos negócios para a China. Mas,
voltando, né, como atacou a Rússia, ela acelerou esse movimento das grandes nações, né, das grandes economias de preocupação. Você atacou a China, atacou a Rússia, né, fez uma sanção na Rússia, por que não faria comigo? É o que está acontecendo com o Brasil agora, né? Quando você começa a impor sanções numa potência na América Latina, que é a maior potência da América Latina é o Brasil, isso também levanta suspeita em outros países. Então, na verdade, o que o Trump está fazendo é acelerando esse processo de declínio do Império Americano, né? Porque, naturalmente, ele faz com que esses blocos, como é o BRICS, né, tente se consolidar e se fortalecer cada vez mais como um bloco contra-hegemônico ao sistema imperialista americano.